mesmo. Hoje nós vamos falar sobre bullying, um assunto muito importante. E nossa visita hoje é no Colégio Sacramentinas, com os nossos repórteres Camille e Gustavo. Bom dia! Agora já chegamos aqui no Colégio Sacramentinas e... Agora a gente vai entrevistar os alunos do Sacramentinas. Isso aí! Hoje estamos aqui no Colégio Sacramentinas e hoje a gente vai entrevistar alguns alunos e a gente está aqui com a aluna Ana Beatriz. e agora a gente vai saber um pouquinho o que você acha sobre o bullying. O bullying é algo que machuca muitas pessoas, é algo problemático, algo que não deveria acontecer. O bullying é algo também que machuca muitas pessoas, principalmente as pessoas que sofrem com bullying. Acho que é isso que eu penso sobre o bullying, algo que machuca, que não deveria acontecer, que pode causar diversas coisas. É isso aí. Bom dia, espectadores do Educa TV. Hoje estamos aqui para mostrar um cartaz que foi feito por vários alunos do Colégio Sacramentinas Salvador. E nesse cartaz apresenta a prática sobre o bullying. Agora vamos falar um pouco sobre o paradidático apresentado pelo Colégio Sacramentinas, que fala como a internet pode ser perigosa e o cuidado que devemos ter com ela. Esse livro tem como objetivo estimular o leitor a refletir sobre o uso das redes sociais, os riscos dos desafios online, como também o valor e a importância da amizade. Tem uma narrativa atual voltada para os jovens, sendo ideal para a leitura individual ou em sala de aula, pois desperta questionamentos sobre o cyberbullying, os desafios virais, a ética digital e a amizade. E agora nós vamos ouvir a opinião de alguns profissionais dessa área. Olá, turma do 7º ano B do Colégio Sacramentinas. Meu nome é Karine, sou socióloga, professora, pesquisadora na área das ciências sociais. E hoje eu vim responder algumas perguntas de vocês sobre o bullying. A primeira pergunta é: o que é o bullying? Eu penso que o bullying não é uma ação individual. Para que o bullying ocorra, é necessário que exista a pessoa que está gerando o bullying, a pessoa que está gerando uma agressão em outra, quem sofre o bullying e quem de alguma forma participa, quem presencia as ações que geram uma violência que não é uma violência física, é uma violência simbólica, é uma violência que diminui a autoestima dos sujeitos, é uma violência que isola, é uma violência que gera um sentimento de rejeição através de um olhar, através de uma piada, através de risadas. Então, o bullying é uma agressão que atinge profundamente na construção da autoestima de crianças e adolescentes. A outra pergunta é se eu já sofri bullying na minha infância e na minha adolescência. Sofri durante um período bem longo. Eu sofria principalmente nas atividades esportivas. Então eu era aquela que era excluída da formação dos grupos. Em qualquer atividade de esporte, era vista como tímida, como quieta, como a quem não tem força física. Então eu sentia esse processo de isolamento no momento das atividades físicas. Então sofri bullying. A terceira pergunta diz assim: por que antigamente não se falava sobre bullying? Antigamente, as pessoas não se preocupavam tanto com as emoções de uma maneira geral, e principalmente com as emoções de crianças e de adolescentes. Então as crianças eram educadas e os adolescentes a aguentarem calados esse processo de sofrimento interno. As escolas e muitas vezes as famílias contribuíam com esse tipo de ação que fragilizava a construção emocional de crianças e de adolescentes. Isso só veio a mudar a partir de estudos na área da psicologia, na área da educação,
na área da própria sociologia. Então, o bullying ele passou a ser reconhecido no Brasil a partir de 2015, em uma lei, a Lei 13.185, que se chama Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A quarta pergunta, eu tenho uma colinha aqui, viu, gente? A quarta pergunta quer saber quais as consequências que o bullying traz para quem sofre. As consequências, elas são levadas pela vida inteira do indivíduo. Os indivíduos que sofrem bullying chegam na fase adulta com uma certa limitação em relação à construção do próprio olhar para si mesmo, que a gente chama de autoestima. Então, o bullying causa marcas, cicatrizes que os indivíduos carregam pela vida toda. A quinta questão: o que devemos fazer para acabar com o bullying? Eu não acredito que a gente consiga acabar com o bullying, mas a gente pode sim conversar a respeito, a gente pode estudar. E quem é que tem esse papel? São as famílias que têm esse papel, a escola, através de uma educação emocional e ética. As famílias podem trabalhar conceitos como empatia, como solidariedade, respeito ao próximo, respeito à diversidade, diversidade racial, diversidade na forma como os corpos são apresentados, diversidade de classe, de gênero, de orientação sexual, de religião. Então, a família e a escola são as instituições sociais mais responsáveis pelo combate ao bullying na infância e na adolescência. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês realizarem esse belo trabalho de reflexão sobre o bullying. Um beijo para vocês. Olá, meu nome é Virna Bentes, eu sou psicanalista e orientadora parental e vim aqui a pedido de Gustavo Maza, do 7º ano do Colégio Sacramentinas, falar para vocês um pouquinho sobre bullying. O que é bullying? Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa e bullying significa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima. Essas agressões podem ser de ordem verbal, física ou psicológica e normalmente se constituem entre as três. É praticado por crianças, por adolescentes e no ambiente dos adultos, onde também acontece, é chamado de assédio moral. As discussões sobre bullying se originam mais ou menos na década de 70. Anteriormente à década de 70 não se falava sobre bullying porque esse comportamento agressivo e de sistemática perseguição de algumas crianças ou adolescentes umas contra as outras era um traço comportamental visto como natural. Quem é que é a vítima do bullying? A vítima do bullying normalmente são pessoas que algum grupo ou alguns grupos não consideram como uma pessoa com comportamentos típicos e adequados. E daí vão se praticando uma série de ações. Além da intimidação, a perseguição e a violência psicológica, o bullying pode levar à violência física. Bom, quais que são as maiores consequências do bullying, de quem sofre o bullying? Uma queda de rendimento escolar, questões de autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, autolesões, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos, tá? São consequências realmente muito sérias. E o que é que a gente pode fazer para evitar o bullying? Muito diálogo, muita conscientização dessas ações. Se não tá bom para alguém, não vai estar bom para todo mundo.
São necessárias campanhas governamentais e não governamentais de consciência. É necessário uma união das famílias com profissionais de educação, da área de psicologia, da área de pedagogia, para que todos possam trabalhar na conscientização de seus filhos e seus alunos e dar o apoio emocional que as vítimas do bullying e os agressores também do bullying necessitam. O bullying é uma forma de violência repetida, intencional, que acontece quando uma pessoa ou um grupo de pessoas pratica ações para humilhar, para agredir uma outra pessoa. Essa outra pessoa que está em uma situação mais vulnerável, que está com menos poder para se defender. Eu nunca sofri bullying. Pelo menos eu não tenho lembrança, né, na minha infância, na minha adolescência. Talvez se eu tivesse sofrido esse tipo de violência, esse tipo de agressão, eu tivesse cicatrizes hoje em dia, nessa fase adulta. Antigamente não se falava sobre bullying, por vários motivos, né? A gente pode destacar a falta de conhecimento e nome específico. O termo bullying, ele passou a ser amplamente utilizado a partir da década de 80, a partir da década de 90, principalmente, né, entre crianças e adolescentes, né, esse termo, que antigamente, o que hoje a gente está diagnosticado como bullying, era visto como uma brincadeira de criança, uma falta de amadurecimento. Então, acredito mais pela falta de conhecimento e nome específico para esse tipo de violência. As consequências do bullying, elas são incomensuráveis, né? São consequências emocionais, sociais, afetivas, que envolvem justamente ansiedade, depressão, baixa estima, isolamento social. Eu acredito que para acabar com o bullying é necessária uma ação conjunta, integrada entre a escola, a família, os colegas e a sociedade. Combater o bullying não é apenas punir, é acolher, transformar. Hoje eu vou entrevistar algumas pessoas fora da escola. Qual é o seu nome, a sua idade e o que é bullying para você? Me chamo Natália Maza, tenho 30 anos, né? Comportamentos agressivos causam danos psicológicos ou físicos. Você já sofreu bullying? Onde? Sim, na escola, inclusive me chamava de Parmalat em relação à cor da pele, mas não me afetava. Então chegava um momento que... Porque assim, né? Quando você liga, aí eles continuam. Mas quando você não liga, eles param. Chega um momento que não tem nem mais graça. Porque você não reagiu, então eles param de te abusar, hein? Sempre existiu bullying, mas por que as pessoas não ligavam antigamente? Era visto como apenas coisa de criança. Natália, o que o bullying pode causar nas pessoas? Desenvolve problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, baixa autoestima e entre outros. Mas agora, o que fazemos para evitar o bullying? Promover uma cultura de respeito e empatia, tanto em casa como na escola. Para mim o bullying é quando uma pessoa machuca a outra, a partir de atitudes, zoando, piadas pesadas. E isso não é brincadeira, porque é muito sério, pode deixar a pessoa muito triste. Não, ainda bem que não. Mas eu já vi muita gente passando por isso. E sério, dá muita dó. Às vezes a pessoa muda até seu jeito de ser por causa dos outros. Eu acho que antigamente o pessoal achava normal usar os outros. É brincadeira, ele vai aguentar. Mas hoje a gente entende que tudo tem limite. E que essas brincadeiras podem deixar uma pessoa muito magoada e podem marcar até na vida adulta. Muitas. A pessoa pode se sentir sozinha, não confiar mais nas pessoas, ficar com a autoestima lá embaixo. E tem algumas pessoas que podem até desenvolver ansiedade e depressão por causa disso.
Eu acho que o principal é ter empatia, sabe? Tipo, se colocar no lugar do outro, ver que você não queria estar passando por isso. Também é conversar com a pessoa, chamar um adulto, não deixar ela passar por isso sozinha e quando ver que isso está acontecendo, tentar intervir. E o importante, ninguém é igual a ninguém, então todo mundo tem suas diferenças e tá tudo certo.